Sr. Presidente do CDS Partido Popular, Dr. Paulo Portas, Sr. Dr. António Loureiro, Presidente da Distrital do CDS, Sr. Dr. António Carlos Monteiro, Secretário-Geral do CDS, Sr. Arquiteto Domingos Doutelle, Coordenador Autárquico do CDS, minhas senhoras, meus senhores. Nós, por força de uma alteração da agenda do Dr. Paulo Portas, vamos inverter a ordem das intervenções que tínhamos prevista. Normalmente, nestes eventos, é o Presidente do Partido que encerra sempre as intervenções, porque tem que estar em Lisboa hoje muito cedo, vai fazer o Dr. Paulo Portas a primeira intervenção e depois ficamos nós para concluirmos a sessão. Portanto, eu vou passar a palavra de imediato ao Dr. Paulo Portas. Meu caro Paulo Caiado, candidato do CDS para ganhar a Câmara de Oliveira do Bairro, presidentes concelhios, presidente distrital, secretário-geral, secretário-geral adjunto, coordenador autárquico, presidentes de junta, membros da Comissão Política, militantes do partido e da JP, simpatizantes, minhas amigas e meus amigos. Eu sou responsável por uma alteração que é um desconforto para a nossa concelhia e para o nosso candidato aqui em Oliveira do Bairro, porque tenho que voltar imediatamente a Lisboa. Como sabem, Portugal está ainda a concluir a chamada 7ª avaliação com, digo eu, o triunvirato, dizem outros, a Troika, e por essa razão eu tenho que voltar a Lisboa e por isso foi pedida uma antecipação de 1 hora para o início desta sessão e vamos trocar a ordem das intervenções. Peço a todos que compreendam e em particular ao Paulo, que eu convidei para ser o candidato e que apoiarei com todas as minhas forças, bem como a respectiva conselhia, mas na verdade a alternativa era não poder estar presente, coisa que eu não quereria falhar, nem neste distrito, nem neste concelho. A primeira coisa que eu quero aqui chamar a atenção é que o CDS tem uma forte responsabilidade no concelho de Oliveira do Bairro, porque, sob sua gestão, este concelho cresceu, modernizou-se, foi um concelho bem governado, para critérios que hoje são absolutamente determinantes, como, por exemplo, ter uma gestão financeira rigorosa e prudente e ter uma política fiscal municipal competitiva. E eu lembro sempre, até porque dei aqui os meus primeiros passos em termos de vida política, a gestão do Dr. Acílio Gala neste concelho e de todas as suas equipas. Já passaram alguns anos, mas quanto mais tempo passa, mais as pessoas podem ver a diferença e nós, CDS, temos muito orgulho na liderança que o Dr. Acílio Gala teve neste concelho, sempre reeleito pelo povo de Oliveira do Bairro. Peço que lhe transmitam, a ele e à mulher dele e à sua família, um abraço solidário meu. Dizer-vos também que o CDS entende fazer uma campanha aqui em Oliveira do Bairro com humildade na atitude, sabendo ouvir os outros, sabendo integrar os outros, mas com muita determinação no objetivo. O CDS é, historicamente, o partido que pode ganhar as eleições em Oliveira do Bairro. Quem quer uma mudança deve juntar-se a nós e o partido deve estar aberto a que toda a gente se junte a nós. Estas eleições são locais, contam as pessoas, conta a sua credibilidade, conta a sua personalidade, conta a sua proximidade e é por isso que o CDS deve ser o polo da mudança. Quem quer efetivamente essa mudança, mesmo que noutras eleições tenha outras opções,
deve juntar-se à candidatura agregadora e mobilizadora do nosso partido. Peço aos nossos candidatos, ao Paulo em particular, que façam uma campanha que honre e respeite as dificuldades que o país está a viver. Ou seja, uma campanha baseada na sua palavra, uma campanha baseada na sua proximidade, mas não em excessos de propaganda ou de publicidade. Excessos de propaganda e de publicidade gastam rios de dinheiro, que são desperdício, ninguém faz uma opção eleitoral por causa disso, as pessoas estão muito cansadas de política espetáculo e, por isso, preferem a humildade, a determinação, a proximidade, a atenção aos outros, e eu peço a todo o partido em todo o país que a nossa campanha seja um modelo contra o despesismo e que seja um modelo de autenticidade, porque é o que as pessoas querem, não é um cartaz, é uma pessoa. Queria também sublinhar que, para o CDS, nestas eleições locais, há duas matérias que são muito importantes. Uma é uma questão prévia. Não é impunemente que o país está a passar pelas dificuldades que está a passar. E que, aliás, os portugueses têm, com enorme dignidade, como é próprio de uma nação antiga, feito um esforço coletivo para poderem sair da situação de excesso de dívida e de excesso de déficit em que foram atirados. Durante muito tempo as pessoas acharam que a dívida era uma coisa longínqua, que não tinha a ver com elas. Depois de Portugal ter ficado debaixo de um protetorado da Troika, as pessoas podem medir o que é que a dívida significa e podem medi-lo nos impostos que pagam e no desemprego que há. Não é possível passar por uma situação destas sem pensar duas vezes da próxima vez que se fazem escolhas eleitorais. E aquilo que eu peço é que vocês saibam transmitir aos cidadãos e às famílias que é essencial escolher gente que tem uma gestão financeira sensata. Gente que não vai a correr atrás de ilusões e endividar as futuras gerações. Gente que sabe que contas são contas e tem que bater certo no fim do dia. Gente que não ande a desdobrar-se em promessas impossíveis ou em aventuras desmesuradas, mas que respeite os cidadãos, porque há um limite do esforço que é possível pedir para resolver um problema coletivo. E por isso, estas são as primeiras eleições depois do resgate, em termos de avaliação que os portugueses podem fazer, e aquilo que eu peço com a maior sinceridade é, por amor de Deus, não votem em gente que vai trazer dívida, que vai trazer problemas, que vai trazer aventuras. Votem em gente que se calhar faz menos espetáculo, mas é garantia de boa gestão e de gestão rigorosa. Este é o primeiro valor para defender a situação económica das famílias e dos contribuintes. O segundo ponto que eu considero importante, e neste Conselho é determinante, é que o Paulo lidere uma equipa e que aconselhe o apoio e que as freguesias sejam a malha territorial muito atento à situação das empresas. Oliveira do Bairro tem muitas empresas. A zona industrial de Oliveira do Bairro nasceu connosco e tem que ser um pilar do desenvolvimento económico neste Conselho. Aqui, em terras do Distrito de Aveiro, as pessoas sabem uma coisa muito prática. Só há empregos onde há empresas. Para isso, é preciso que as empresas sejam bem acolhidas, que o investimento no Conselho seja favorecido e que o Conselho possa apresentar competitividade face a outros que são seus rivais para captar investimento. É essencial que as empresas possam ter margem de manobra, porque é a única forma de possibilitar que haja criação de emprego. O segundo ponto é que, como eu costumo dizer, nós, CDS, temos as empresas na cabeça e a solidariedade no coração. O que faz a diferença, e creio que o Paulo sabe isso perfeitamente, o que faz a diferença de uma gestão CDS, de uma gestão democrata cristã, é a política social em tempos de dificuldades. É como é que nós chegamos a quem tem menos, como é que nós acudimos a quem tem maiores dificuldades. E hoje isso passa essencialmente pela atenção à questão do emprego, pelo trabalho em rede com as instituições particulares de solidariedade social, sem as quais não há política social em Portugal, e pela atenção à vulnerabilidade dos mais velhos e dos idosos, que são a parte, muitas vezes, sem voz, mas mais pobre da sociedade portuguesa. E, portanto,
Peço-vos que tenham presente com orgulho uma marca social cristã de atenção aos mais vulneráveis que distingue a nossa forma de fazer as coisas face a outras que são igualmente legítimas, mas que não têm esta marca. Queria ainda deixar aqui duas palavras, uma sobre a importância da política social relativamente aos mais velhos, sem entrar em declarações sobre matérias que não estão ainda encerradas, queria apenas dizer o seguinte: o CDS tem uma larga tradição de política social em relação aos idosos. Não começou ontem, nem terminará amanhã. Foi o CDS que fez a devolução das misericórdias aos seus verdadeiros donos, quando os comunistas as tinham nacionalizado. Foi o CDS que fez a Lei de Bases da Segurança Social, com o Dr. António Bagão Félix. Foi o CDS que fez o primeiro grande aumento das pensões dos rurais, que tinham sido completamente esquecidos durante anos. Foi o Dr. Bagão Félix que fez a convergência das pensões mínimas. Foi o CDS que criou a pensão dos antigos combatentes. Foi o CDS que descongelou as pensões mínimas, sociais e rurais que o engenheiro Sócrates tinha congelado. Ninguém se pode surpreender pelo facto de eu, como Presidente do CDS, ter um dever e um olhar muito especial e especialmente sensível em relação à questão das pensões e das reformas. Este é um primeiro ponto que queria aqui deixar. Há um outro ponto que quero aqui deixar num concelho que tem muita indústria, mas tem muita agricultura. E tem muitos pequenos agricultores. E tem muitos produtos agroalimentares de elevada qualidade. Eu lembro-me daqui a uns anos haver ministros socialistas que diziam que a agricultura era uma coisa do passado, era uma coisa de gente reacionária, era uma coisa antiga, de uma geração que ia desaparecer. Vejam o regresso das pessoas à agricultura. Vejam como, de uma geração de proprietários agrícolas, nasceu uma geração de empresários agrícolas. Vejam como, entre a agricultura, o agroalimentar, o agroindustrial e o agroflorestal, 20% das exportações portuguesas passam pelo campo. E eu gostava, aliás, de saber onde é que haveria política de ambiente se não houvesse agricultores para cuidar do campo. Por isso, eu sou testemunha, como Ministro dos Estrangeiros, do que são as exportações dos produtos agrícolas portugueses. Por exemplo, do nosso vinho, para usar um produto que é muito presente na região da Bairrada. E queria que soubessem, não só que nós temos muito orgulho em ter uma Ministra da Agricultura que, há uma semana, quando a Comissão Europeia foi perguntada, Portugal desperdiçou fundos europeus na agricultura nos últimos 2 anos? A resposta que veio da Comissão Europeia, está escrita e está publicada, é que Portugal não desperdiçou 1 cêntimo de fundos comunitários da agricultura nos últimos 2 anos. O que quer dizer que mesmo em austeridade, mesmo em tempo de rigor, mesmo em tempo de dificuldades, os fundos comunitários são uma das alavancas que nós temos para a economia. Uma parte da nossa economia é rural. E é um orgulho ter uma Ministra que se aplica a usar os fundos, porque nós já vimos no passado ministros que se aplicavam em não usar os fundos e deixá-los no cofre. Os fundos comunitários para a agricultura que chegam à agricultura é dinheiro na economia, é dinheiro na produção, é dinheiro nas exportações. E é muito importante que o nosso partido mantenha a sua força para que a força da agricultura, no quadro das várias opções de investimento, se mantenha com relevo e com saliência. Queria dar um ponto que é importante porque muitas vezes vos podem perguntar. Há um problema que nós vamos resolver entre os pequenos agricultores e o fisco. Portugal foi condenado no Tribunal de Justiça da União Europeia por ter um regime de exceção em relação aos agricultores. Não tem nada a ver nem connosco, nem com este Governo. Foi uma situação que se prolongou e que o Tribunal de Justiça da União Europeia condenou. E daí nasceu uma obrigação
de inscrição dos pequenos agricultores no fisco, mesmo que não venham a pagar impostos, e a maioria não vem porque não tem rendimentos suficientes para isso. Essa obrigação criou dúvidas nas pessoas. Quero que saibam que eu me empenhei pessoalmente com a Sra. Ministra da Agricultura para trabalharmos com o Ministério das Finanças e vai ser encontrada a tempo uma solução muito razoável, desburocrática, que permite ultrapassar o problema sem violar as regras comunitárias, mas permite ultrapassar o problema. E, sobretudo, permite aos agricultores que, com aquela sabedoria popular, quando lhes disseram temos que nos inscrever no fisco, eles perguntavam, mas para que é que eu preciso me inscrever no fisco se eu não pago o imposto porque não tenho rendimento para isso? E começaram a ficar com receio de se candidatarem aos fundos comunitários, nomeadamente aos pagamentos únicos. É bom que saibam que nós trabalhámos com as associações para que se soubesse que ia haver uma solução, que as candidaturas aos pagamentos únicos já estão muito perto dos 180 mil agricultores, já estão num nível quase ótimo. Tenham a certeza que nós vamos, na hora certa, publicitar uma solução que deixa os agricultores tranquilos. Também gostava de deixar aqui essa notícia, porque muitas vezes isso é perguntado. Queria ainda saudar, se me permitem, porque, como vos disse há pouco, não há empregos sem empresas e não há, em Portugal, economia sem as pequenas e médias empresas. 85% das nossas empresas têm menos de 500 mil euros de volume de negócios. Muitas das empresas são familiares. E eu queria saudar aqui um facto. Esta semana, apesar das dificuldades e dos constrangimentos, foi possível aprovar uma medida que eu considero muito importante. Chama-se IVA de caixa. Nós, CDS, batemos-nos pelo IVA de caixa durante anos. E durante anos, a anterior maioria recusou. Porquê é que o IVA de caixa é importante? Porque é importante que as empresas possam apenas entregar o IVA ao Estado quando o recebem dos seus clientes. E a situação anterior era que as empresas eram obrigadas a entregar o IVA ao Estado, mesmo quando os seus clientes não lhes pagavam. O que significa que as empresas estavam transformadas em financiadoras antecipadas do Estado. Há alguns países da União Europeia que têm o regime de IVA de caixa. Portugal decidiu assumi-lo antes de Espanha, o que é muito importante para a nossa competitividade. E é corajoso que este regime funcione não apenas nas transações entre empresas, fornecedores e vendedores, mas que funcione também para as transações entre as empresas e o Estado. O que significa que as empresas não têm que, quando têm um contrato com o Estado, por exemplo, com a Câmara Municipal, e o Estado não lhes paga, não têm que entregar o IVA enquanto o Estado não lhes pagar. É um regime mais justo. Foram criadas, evidentemente, cláusulas para que isto não se confunda com evasão. Agora, é uma muito importante ajuda à tesouraria das empresas e muitas das empresas estão sufocadas por razões de tesouraria. O regime é opcional, estejam atentos, aqueles que são empresários, sobretudo pequenas, micro, empresas familiares, mas 85% das empresas portuguesas podem ter acesso a este regime. Ele vai começar no dia 1 de outubro, porque o IVA é um imposto trimestral, como sabem, e, portanto, estejam atentos, é uma ajuda para a economia. A outra coisa que quero chamar a vossa atenção é que também é fundamental conseguir, e eu acho que nós conseguiremos nas próximas semanas, e devemos isso a um trabalho de alguém que está ligado ao nosso partido, que é o Dr. António Lobo Xavier, que presida a Comissão de Reforma Fiscal. Vai haver uma reforma do IRC no sentido de baixar progressivamente o IRC. E vai haver uma antecipação para 2013, no sentido de quem investe em Portugal este ano, porque este ano é um ano em que nós temos 2,3 de recessão e 17,7 de desemprego. Quem investir agora em Portugal, quem confiar agora em Portugal, tem uma redução fiscal importante. Esta medida vai ser aplicada ainda em 2013, porque nós, para além de termos que resolver o problema das finanças públicas, temos que urgentemente dar estímulos à economia para acelerarmos o crescimento e a criação de emprego. Eu, como vos disse, tenho que
regressar a Lisboa por razões da minha função como Presidente do CDS, porque, como vos disse sempre, uma coligação não é uma fusão, o Governo é só um, mas os partidos são dois, e são necessariamente diferentes, porque senão não tinham existência diferenciada, e queria pedir ao Paulo fé, determinação, humildade na atitude. É essencial olhar os eleitores na cara, olhos nos olhos, com a cabeça erguida, com humildade, não copiar nada da arrogância de outros. Sermos nós próprios. Gente próxima de quem precisa de nós. Façam o trabalho fantástico de malha territorial que Oliveira do Bairro sabe fazer. É uma das conselheiras do partido que, na hora da verdade, tem sempre melhor organização freguesia a freguesia, territorialmente. A malha de uma campanha autárquica vencedora são as freguesias. Nós sabemos que ou ganhamos nós ou ganham eles, e portanto é preciso dizer aos outros que querem que não ganhem eles, que votem em nós, com toda a franqueza e com toda a transparência. Ou é azul ou é laranja, e para haver mudança tem que ser azul. E por isso façam listas abertas, estejam abertos aos mais novos, não perguntem a ninguém onde é que tinha votado a última vez. Se tiverem votado a última vez no PSD, encantados da vida, paciência. O nosso negócio não é o passado, é o futuro. Tenham um projeto mobilizador. Este Conselho é uma lição em termos económicos e é uma lição em termos sociais. Tem todo o futuro à sua frente, tem gente empreendedora. Aqui ninguém fica à espera que o Estado resolva a crise. Se ficassem à espera que o Estado resolvesse a crise, esperavam muito tempo. Aqui é gente que mete mãos à obra. É gente, como eu aprendi quando comecei aqui a minha vida política com o Dr. Acílio, nomeadamente aqui em Oliveira do Bairro. É gente em que muitos dos empresários eram antigos operários, são os primeiros a chegar à fábrica e os últimos a sair. Gente que luta para internacionalizar as suas empresas quando o mercado interno está a falhar. E, portanto, eu tenho isso muito presente, tenho falado muitas vezes com gente aqui de Oliveira do Bairro, porque eu acho que o investimento estrangeiro tem que ser bem distribuído, não pode ir tudo para a capital, nem para as capitais, tem que contribuir para o ordenamento do território. Queria-vos dar uma palavra de esperança, dar ao Paulo e à sua equipa, e à Conselhia, e à gente das freguesias, uma palavra de esperança. Nós podemos ganhar esta eleição, temos que fazer por merecer isso, o que significa começar cedo, ir para o terreno, não se importar com o que os outros dizem, só nos importarmos com o que os eleitores pensam da nossa proposta. Força a todos, viva Oliveira do Bairro!